E para a primeira parte do US Negócios desta semana, eu recebo o diretor da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Enio Miranda. Com os recentes casos de intoxicação por metanol, a Foresp emitiu uma nota em conjunto com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, afirmando que a reativação do Sicob, ou seja, aquele sistema de controle de produção de bebidas, é essencial para proteger a saúde pública e combater o mercado ilegal. O Sicob é justamente esse sistema que controla a produção de bebidas e que foi desativado pela Receita Federal no ano de 2016. Recentemente, já no governo Lula, houve uma tentativa de reativação do sistema, mas por decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, o Sicob permanece desativado. Enio, boa noite a você, seja muito bem-vindo, obrigado por atender nosso convite. Boa noite, Adalberto, é um prazer estar aqui com vocês no US Negócios. Enio, quem está na ponta, eu digo na ponta do sistema econômico, não é exatamente o consumidor nesse caso, é o bar, é o restaurante, é o hotel. É ele quem, digamos, provém uma série de serviços, refeições, ou seja, que ele vai vender a este cliente. É dele que vai ser cobrado, obviamente, qualquer coisa de segurança alimentar. E eu estou falando da falsificação de bebidas, uma crise que a gente imaginou que não veríamos tão cedo no país. O quanto que o Sicob, este sistema que ainda está desligado, embora o TCU tenha reclamado, foi voto vencido, pelo menos nessa liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin, o quanto que o Sicob poderia ajudar nesse processo para manter e garantir a qualidade das bebidas consumidas por clientes, seja num bar, num restaurante ou num hotel? Perfeito, Adalberto. Essa é uma questão extremamente importante. Na verdade, o nosso setor é o setor que está à frente desse processo, em contato com a população, efetuando, trazendo esse serviço à população. E lembrando que não é apenas bebida, quer dizer, é um serviço completo do turismo e um serviço de alimentação do trabalhador. Por isso, nós somos uma vitrine desse processo. O que acontece? O consumidor tem que ter uma segurança completa onde ele vai consumir, seja num bar, restaurante, seja num supermercado, numa adega, onde ele vai comprar o produto que ele vai consumir. A partir do momento que não existe, principalmente no caso de bebidas alcoólicas, não existe um sistema de controle de produção, quer dizer, você abre possibilidade, tanto não só para falsificação, mas para todo tipo de ilegalidade em cima desse produto. Nós sabemos, Adalberto, que uma das questões principais da falsificação ou da ilegalidade de bebidas ilegais no país é a alta tributação existente nesse segmento, que tem vários motivos para isso acontecer, motivos de saúde pública, existe uma política nesse sentido. O problema não é essa política, o problema é que com essas altas taxas abre-se um espaço grande para a ilegalidade. E quando não há o controle na produção, aí a bandidagem corre solta em cima disso. Então nós precisamos de um sistema de controle que seria o Sicob, desativado em 2016, como você falou, mas que hoje com as tecnologias que nós temos, ele pode ser inclusive melhorado, inclusive incrementado. É necessário ter uma rastreabilidade desse produto. É necessário que a gente saiba, primeiro, a produção. Quem produz legalmente, quantas garrafas, qual o volume produzido, o controle da rastreabilidade no processo de armazenamento, no processo de distribuição, no processo da revenda do produto. Então, sem essa rastreabilidade, sem a tecnologia de rastreabilidade, e aí envolve todo tipo de questão, desde do selo, do lacre, da Casa da Moeda, de uma maneira inviolável ou infalsificável, ou próximo disso, até os controles de numeração do produto, o código QR, que o consumidor possa saber desse produto, possa ter informação. Quer dizer, esse processo inteiro é um processo que, se não impediria 100% a existência de bebidas ilegais, certamente reduziria muito. Tanto é que desde o desligamento do Sicob, o volume de bebidas falsificadas ou adulteradas, bebidas ilegais no mercado, vem aumentando paulatinamente. Quer dizer, nos últimos 4 anos, mais de 20% de aumento nesse volume. Então, é muito importante um sistema de controle para trazer segurança e garantir confiança ao consumidor. E importante você citar isso, porque logo no primeiro momento, quando surgiram os casos e, obviamente, percebeu-se que estávamos diante de uma crise séria, uma crise de saúde pública. Imagina, as pessoas vão consumir uma bebida para ter prazer e acabam no hospital e, às vezes, lamentavelmente, com situações mais graves, como mortes, como já ocorreu. No primeiro momento, a Receita foi lá e emitiu uma nota dizendo não, o Sicob era só para controle de produção.
Você traz uma evidência clara. Desde que foi desligado, eu tive um aumento, ou seja, as coisas caminharam juntas, lamentavelmente, de bebida falsificada. Bebida falsificada pode ser bebida que simplesmente não quer pagar imposto, que é pirateada de outro lugar, ou qualquer outra coisa. E pior, nesse último caso, falsificada com substâncias... Com envenenamento. Com envenenamento. Ou seja, não tem a menor noção, a menor lógica não devolver o Cicobi ao seu trabalho, que, pelo que sei, o Ramazini, você conhece muito bem, da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, esteve conosco na última segunda e ele disse assim, o governo vai até ganhar mais, porque você controla a produção e, obviamente, vai aplicar o imposto devido por cada uma das fábricas. Por que não se religa o Cicobi urgentemente? Isso parece que está... Isso é latente, não é? Isso é latente, eu não consigo entender o porquê disso, quer dizer, nós precisamos que o trabalho em prol da formalidade do empresário sério seja efetivo, eficiente e forte, quer dizer, o estímulo a isso deve ser fundamental. Hoje, com o selo do IPI para bebidas importadas ou para a produção nacional, ele é autodeclaratório. Então, além desse autodeclaratório e não ter uma rastreabilidade, ele tem um impacto, sim, na questão da evasão fiscal, mas como autodeclaratório, Adalberto, existem várias brechas e aberturas e não existe a questão da rastreabilidade. A questão do controle fiscal é fundamental. A gente pensa o seguinte, a bebida ilegal não paga imposto. Claro. Então, se a sociedade não tivesse os seus desvios, seria muito fácil falar, bom, basta que tenha uma nota fiscal legítima, tenha pagando imposto, o produto não é pirata. Ocorre que não tem acesso, a população não tem acesso a isso, o empresário tem dificuldade de ter acesso a isso. Você, hoje, com a qualidade da falsificação de embalagens, etc., o empresário muitas vezes é enganado nesse sentido. Vale ressaltar, Adalberto, que de todos os casos registrados, a maioria dos estabelecimentos suspeitos que foram fechados, que estão ligados a esses casos registrados, não são de bares e restaurantes. Há os bares e restaurantes, sim, fechados e fechados corretamente para investigação, mas as adegas, os empórios, os revendedores das bebidas também muitas vezes são ou enganados ou, de alguma maneira, um mau empresário atuando nesse sentido. Quer dizer, esse ambiente de informalidade no país, que não é de agora, e nesse caso das bebidas a gente vem levantando essa questão já há bastante tempo, não é agora que a gente está falando disso, a Foresp fala disso já há bastante tempo, é um ambiente que deve ser combatido fortemente. Nesse momento, felizmente, se podemos dizer isso, né, em meio a uma crise tão grave nesse sentido, aparentemente estamos aí trabalhando, o governo está trabalhando para combater essa questão estrutural. Nós estamos nos reunindo com o governo permanentemente, com várias frentes aí do governo, PROCON, Procuradoria-Geral, o Ministério Público, as secretarias do governo, órgãos federais também, para poder municiar o governo de informações sobre o nosso setor, poder atuar em conjunto para que, principalmente, nós tenhamos mais informação e menos desinformação. E é por isso que é importante um sistema de rastreio que tenha aí, hoje com as tecnologias possíveis, que possa trazer transparência e segurança ao consumidor, ao nosso empresário sério, ao distribuidor sério, quer dizer, à sociedade total, né? Enio, tem havido boa receptividade por parte do governo dessas informações, mas mais que isso, ele tem se mexido para valer, porque o governo, num primeiro momento, rejeitava reativar o Cicobi. Eu fiz menção aqui. Aliás, me permita aqui só me dirigir à Receita Federal. Quando a Receita Federal vai e diz, olha, não, o Cicobi é só para um controle de produção de bebidas, qual o interesse de manter, por exemplo, o sistema de autodeclaração das empresas? É imaginar que todos vão declarar exatamente o que fizeram. Porque a Receita não faz isso com o cidadão comum. Você vai lá e faz sim a sua declaração de imposto de renda, mas ela cruza dados de todo jeito. Obviamente, se por um acaso você errar, e eu estou falando só em errar, você ser multado lá na frente. E se você agiu de má fé, sim, aí será realmente multado. Por que fazer diferente com empresas, por exemplo, de cerveja? O sistema está muito claro, evidente. Ou seja, se tem um sistema de produção de bebidas, de controle de produção de bebidas, esse mesmo sistema pode ser usado para garantir, obviamente, a idoneidade do produto, a garantia da qualidade do produto, a rastreabilidade. Então, a Receita podia trabalhar de fato na saúde, preocupada com a saúde dos brasileiros, e o ministro Cristiano Zanin pode julgar logo essas liminar. Está demorando demais, tem pessoa morrendo por aí, então vamos tentar, porque temos controle para isso.
Esse recado é meu, a Receita e, claro, também ao ministro Cristiano Zanin. Nós temos meios de evitar essa crise de saúde pública pela qual nós estamos passando. Ele me permita, porque as evidências são muito claras aqui, e é preciso chamar as autoridades à responsabilidade que elas têm. Lógico. Eu acho que agora não faltam informações da evidência do que o Cicobi pode fazer. Exatamente, não faltam informações, e você perguntou se o governo tem atuado firmemente nesse aspecto. Nós estamos trabalhando diretamente com o governo do Estado de São Paulo nesse sentido, e o governo tem respondido prontamente. Nós tivemos várias reuniões, formamos um grupo de trabalho com outras entidades também. Temos a esperança que isso permaneça, né? A nossa visão é que o combate estrutural ao problema de bebidas ilegais, e não somente bebidas, Adalberto, temos alimentação, temos tabaco, temos vários problemas sobre produtos ilegais comercializados livremente no país. Então, entendemos que existem duas questões aqui. Uma delas é essa estrutural que nós estamos falando, e a outra é a crise do envenenamento do metanol, que a polícia, inclusive, hoje aí já localizou uma das fábricas responsáveis por esse processo. Espero que localizem todas. São duas frentes. A fábrica de São Bernardo, você se refere? Exatamente. Tá, perfeito. O que é muito importante é que exista, primeiro, informação, transparência, e que a sociedade esteja fiscalizando e trabalhando nessa cobrança para que tudo isso se resolva. Nós estamos ativamente em parceria com o governo nesse momento, atuando para poder passar as informações necessárias. Emitimos inclusive orientação aos empresários. Nós sabemos que existe a grande maioria dos empresários são empresários sérios, os estabelecimentos eles são confiáveis. O que ocorre é que o que não é confiável é essa grande porção de bebidas ilegais, e que dentro disso houve o caso do envenenamento do metanol. Nós estamos atentos e acompanhando que esse episódio do metanol se resolva rapidamente. Sim. E a gente continue no combate à questão estrutural. E como é que o setor no dia a dia está fazendo? Porque, claro, eu tenho um público consumidor, tem hábitos de consumo. Os hotéis se especializaram em drinks, os bares se especializaram. Aliás, esse sistema de bares sofisticados só tem crescido esse mercado. Exatamente. E isso é fruto do talento dos bartenders, né? Para poder dizer investimento nesse tipo de coisa. Perfeito. Você chegava antigamente, por exemplo, numa churrascaria ou em qualquer restaurante, você via um bar. Hoje você vê uma coisa bem mais sofisticada. Exato. Mas você vê uma coisa mais sofisticada em muito mais bares e restaurantes do que via no passado. Exato. Não se vê mais, como se vê ainda mais sofisticado. Exato. Como é que está lidando com esse momento? Para de vender, evita vender? Ou se o sujeito tem, obviamente, toda a certeza de que ele adquiriu um produto de uma fonte muito segura? Claro. Porque há processos aí nesse meio da operação que muita boa-fé pode ter sido frustrada. O sujeito fez de boa-fé, mas ele não pode garantir o que o antecedeu. Como lidar com um momento como esse? Como os bares e restaurantes têm lidado com essa situação? Olha, isso que você citou é um avanço que nós temos na qualidade do nosso serviço e do nosso produto. Isso não tem retrocesso. Quer dizer, ninguém deixa de fazer isso, ninguém vai deixar de fazer isso num retrocesso nesse sentido. Nós entendemos que essa crise desse momento é uma crise que ela tem começo, meio e fim. Nós estamos caminhando, espero aí, para a segunda metade desse processo, para que isso possa ser resolvido. Agora, o empresário, nós tivemos ali, no primeiro final de semana após o que a crise surgiu, nós tivemos uma redução importante na movimentação, aí em média no estado de São Paulo, de cerca aí de 30% de redução no movimento, e no consumo de destilados também, em média, na casa dos 52%. Sabendo que nos centros das principais cidades da capital, por exemplo, muitos estabelecimentos não venderam absolutamente. Esse número foi muito maior, chegou a 100% da não venda de produtos de bebidas destiladas, né? Agora, esse faturamento foi em parte substituído pelo consumo de vinhos e cervejas um pouco mais confiáveis nesse sentido. Agora, essa qualidade da hospitalidade no Brasil, da hotelaria, principalmente aqui no estado de São Paulo, ela permanece. Quer dizer, temos profissionais que se dedicaram a isso e o público confia nisso. Esse retorno da normalidade depende do que agora?
dessa cadeia ter sido, digamos, descoberta e anulada? Na verdade são algumas questões. Uma delas é a crise de confiança do consumidor. Claro. Essa crise de confiança do consumidor, ela leva um tempo para se recompor, obviamente, e precisa estar comprovado que essa cadeia do metanol, ela foi eliminada nesse sentido, não é? E a outra é que nós possamos mostrar à população, primeiro, que o empresário sério, o local de confiança, o local que está trabalhando na legalidade, ele é vítima, quer dizer, toda a sociedade é vítima de um histórico descaso com o combate à ilegalidade. A partir do momento que nós tenhamos a volta de um sistema como o Sicob, que nós tenhamos as forças públicas atuando como devem atuar no combate à pirataria em geral desses produtos, logicamente o volume de ilegais volta a reduzir. Uma coisa é o envenenamento por metanol, outra coisa é o produto de baixa qualidade. A gente sabe, até mesmo para a criminalidade ou para o crime organizado ou todas as organizações pequenas, médias ou grandes por trás disso, não é interessante que ele perca o seu consumidor. Isso é terrível que aconteça no país, mas é verdade. O que nós temos que fazer é coibir, ter informação, ter um sistema atuante, voltar à cultura da legalidade para que toda a sociedade possa voltar a consumir normalmente. Nós acreditamos que a crise especificamente, ela está caminhando para uma resolução da questão de confiança do consumidor. O consumo deve voltar, precisamos entender os novos hábitos de consumo, há uma transformação cultural no consumo de bebidas no país e não é por causa disso, quer dizer, há uma mudança de gerações, há uma mudança de hábitos noturnos, há uma série de mudanças que são comportamentais do nosso tempo, isso é natural. Sim. Então nós caminhamos em evolução atendendo essas novas demandas. A nossa questão é que a gente consiga e o governo consiga demonstrar que de fato existe agora uma intenção e um trabalho para poder coibir e reduzir a ilegalidade. O que antigamente era um problema só de evasão fiscal, a gente tem números gigantescos no país, Sim. mais de 85 bilhões, Estado de São Paulo 23 bilhões de reais em evasão e em perdas de injeção na economia legal. Agora, nessa crise, vira um problema de saúde pública. Isso é natural de se imaginar, quando não tem controle nenhum, existe ali, qualquer um faz o que quiser, né? Enio, você tocou num ponto da falsificação em si. Tá, o que nós estamos lidando agora é bem mais grave, que é contaminação por metanol, envenenamento. Isso é muito grave. Perfeito. Mas eu já tenho a bebida de má qualidade, ou seja, eu não estou falando da qualidade do produto em si, se as pessoas gostam, não. Estou falando de porque foi feita, por exemplo, em fábricas clandestinas. Aí você já não tem controle de segurança, por exemplo, segurança biológica, de absolutamente nada. Perfeito. O Rodolfo Ramazini, que você conhece muito bem, da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, esteve aqui na semana passada. E ele falava justamente do tamanho da carga tributária, que de alguma forma, todo produto que tem carga tributária muito alta, Exatamente. provoca esse movimento da falsificação. Exatamente. Ou seja, talvez eu evite problemas de metanol, isso será já algo muito positivo, mas se eu continuar com essa carga tributária, Exatamente. eu vou continuar com essa pressão da falsificação, Exatamente, é isso? Exatamente. É simples de imaginar, é uma lei de mercado. Quer dizer, quando você tem cargas tributárias num produto como bebida destilada ou outras bebidas alcoólicas que muitas vezes ultrapassam os 60%, é claro, você abre ali uma descompensação na vantagem econômica muito grande. Quer dizer, o produto pirata, ele no mínimo, ele é 60% mais barato. Muitas vezes ele é 80%, 90% mais barato. O empresário, o mau empresário, o empresário mal formado, o empresário que não tem esse preparo cultural, isso já é um outro problema estrutural no país, Sim. a cultura da legalidade. Quando ele se vê diante ética, disso, né? Também tem uma questão ética muito grande nesse sentido. Quando ele vê essa vantagem econômica, muitas vezes, inclusive produtos com aparência de legítimo e com nota fiscal fria, quer dizer, ele acaba entrando nessa. Agora, eu estou falando dos maus empresários, eu posso dizer o seguinte, não é interesse de ninguém, nem do setor nosso de hotéis, restaurantes e bares, que existam essas brechas. Você imagina, Adalberto, no nosso setor,
Qualquer outro problema de sanitário, por exemplo, se você vai num restaurante e você encontra ali algum problema sanitário, um fio de cabelo, uma barata na cozinha, o problema que isso é para o estabelecimento, claro, imediatamente. Quer dizer, qual empresário sério vai trabalhar com esse risco com bebidas adulteradas? Então, nós aqui defendemos o empresário sério e nós orientamos e trabalhamos e temos treinamento, capacitação, uma série de programas para essa formação do empresário sério. Felizmente, a maior parte dos empresários no Brasil ainda sustenta isso, ainda são sérios empresários. Ocorre que essa facilidade econômica que tem por trás, muitas vezes é sedutora. Então, é necessário combater estruturalmente e mostrar à população. Principalmente, Adalberto, informação, transparência e trabalho. Quer dizer, isso tem que ser feito, que já era para ter sido feito antes, e esperamos que agora seja feito de maneira permanente. Agora, a reforma tributária aprovada recentemente tem um negócio chamado Imposto do Pecado. Apelidado de Imposto do Pecado. Exato. Que aumentou ainda mais os impostos sobre as bebidas alcoólicas, Exato. todas inclusive. Exato. Independentemente se vinho, fermentado, cerveja ou mesmo as destiladas. Exato. O governo não está entendendo a tal da curva de Laffer, especificamente no que provoca de falsificação. Como também nunca entenderam do cigarro. Exato. Porque não vende o cigarro, o Ramazini conta, não vende o cigarro produzido aqui, vende o que vem do Paraguai, sem controle algum. E esses cigarros eletrônicos que são totalmente proibidos, não tem regulamentação porque são proibidos, e aí é o pessoal consumindo isso à vontade. Né? Ou seja, mas o governo... Esse é o caminho mais difícil ainda? Esse imposto do pecado, esse conceito de coibir o consumo de bebidas alcoólicas em função da saúde pública, dos aspectos de saúde, ele acaba, quando exagerado, ele acaba sendo um tiro no pé, e a prova é isso que está acontecendo agora. Né? Você acaba coibindo por uma questão de saúde pública, mas você abre um mercado ilegal que é muito mais danoso à saúde pública do que o consumo correto. Então, nada melhor do que campanhas educacionais, campanhas de conscientização, quer dizer, de aculturar o consumo, o hábito de consumo, sobre as questões do produto alcoólico, sobre as questões do tabaco, e o cidadão, uma vez que é um produto legal, é um produto que tem que ter regulamentação. O cidadão, ele tem a liberdade de poder optar qual produto ele vai consumir, desde que ele tenha segurança nesse consumo. Então, muitas vezes isso é um tiro no pé. Isso tem que ser revisto, esses impostos têm que ser ajustados a níveis que passem a dificultar, a perder a vantagem na bebida ilegal. Isso é muito importante.